Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Sou o professor Felipe Amatuzzi, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala sobre saúde, sobre um ponto de vista de um osteopata. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre alguns mitos muito famosos sobre a hérnia de disco lombar. Então, não perca! Bom, antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou fazer aqueles pedidos de praxe para vocês. Não esqueça de deixar o seu like, porque é muito importante. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botãozinho vermelho que tem, e ative as notificações clicando nesse sininho. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com a sua família e com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Muito bem. É muito comum com que os pacientes procurem a gente por conta de hernia de disco lombar. E existem uma série de mitos que toda vez que você é diagnosticado com uma hernia de disco, ou algum amigo, algum parente, né, o normal é a gente achar assim que vai ter um problema muito grave, tem um problema muito sério, e nem sempre esses problemas são tão graves ou sérios quanto parecem ser. Às vezes no exame dá assim um monte de coisa que a gente não entende direito e a gente fica um pouco angustiado, e a ideia desse vídeo é buscar dar informações, principalmente sobre vários desses mitos que a gente acaba vendo muito em consultório. Porque quando a pessoa chega com uma hernia de disco lá no consultório, pessoal, o primeiro passo é tentar entender se de fato aquela hernia de disco lombar, por exemplo, ela explica as dores que o paciente tem. Então, e muitas vezes, o que acontece? O problema é outro. O problema está em outro ponto. E esse problema que está em outro ponto, que às vezes nem sai no exame, ele provoca tanto a dor quanto a hernia de disco lombar. Então, olha que interessante. Então, nem sempre, né, essa relação entre o que está lá no exame e o que você sente de dor, ele acaba, sim, fazendo sentido, tá? Então, eu deixei anotado aqui algumas coisas que eu quero passar com vocês. Então, uma delas, que é bem importante, é o padrão de dor. Então, o padrão de dor, como você sente ela, e a hernia de disco, né, e a dor lombar, ela nem sempre casa. Então, olha só essa, essa imagem que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos lá. Então, a gente está aqui com um paciente, por exemplo, com uma dor lombar. E aí, ele vai fazer esses movimentos aqui, olha só. Vou colocar aqui devagarinho, ó. Então, vamos focar nessa primeira imagem aqui, ó. Deixar bem didático, ó. Olha lá. Então, a zona um pouco vermelha, indicando esse local de dor. Ou de um lado ou de outro, aqui ele está indicando, por exemplo, do lado esquerdo, né? Se você também, quando vai checar suas dores, você faz esses padrões de movimento, etc., tá? Esse é um padrão, por exemplo, de dor que não costuma bater com o de hernia de disco, tá? Focando um pouco nesse meio aqui agora, tá? Então, às vezes, a dor tá aqui nessa região mais central. Então, normalmente, quando ela tá nesses pontos, essas dores não necessariamente elas são dores de hernia de disco. Elas podem ser dor de um problema mecânico na coluna lombar e na coluna sacral, tá? O sacro é esse osso que ele vai ficar localizado aqui entre os dois ossos da bacia. Então, muitas das vezes o problema está nesta zona, tá? A gente acha que a hérnia que está causando essas dores e nem sempre é. Então, primeiro, um padrão de dor, tá? A menos assim que você tenha isso, tenha muita irradiação para a perna das dores, e a irradiação na perna inteira, tá? O ciático, por exemplo, muito famoso, tô com uma dor ciática, a hérnia pegou o meu ciático. Ele tem que sentir dor até a sola do pé, pelo trajeto inteiro, e é sempre por trás da perna, nunca pelo lado da coxa, pela frente, é sempre por trás. Então, esses são os primeiros pontos, tá? Um segundo ponto, tá, que eu separei aqui para vocês, é assim,
E o que ocorre lá dentro, tá? Vou mostrar um pouquinho uma animação. Essas animações, elas nem sempre ajudam, tá? Mas vou explicar um pouquinho para vocês, ó. Então, seguindo aqui, ó, essa porção aqui seria o disco, tá? Intervertebral, porque ele fica entre essas duas peças ósseas da coluna, aqui. Ele tem por função fazer um amortecimento, né? Dessa região aí. Então, o que, que vai acontecer? Olha só. Quando você tem uma lesão dessa região, ela começa a degenerar, ela começa a extravasar o líquido aqui para a ponta, olha só. Ele vai extravasando aqui, ó. Então, essa aqui é a bordinha dela, olha só. Ele vai lá extravasando, ó. Aqui, degenerando, eu vou seguindo, extravasou. Ó, ele saiu ali da parte interna. Quando ele extravasa, ele normalmente fica assim, ó. Esse que está em vermelho aqui, nessa cor, é o nervo. Então, normalmente ele fica assim, tá? E o que que acontece? Alguns casos, isso aqui inflama demais. E essa inflamação aqui, ela incha essa região assim, ó. E essa inflamação que irrita a raiz do nervo, por isso que a pessoa sente a dor. Então, o que que acontece? O problema em si não necessariamente está na hérnia, mas nessa inflamação que a hérnia provoca. Mas não seria a mesma coisa? Não, porque se nós controlarmos esta inflamação aqui, ó, desta zona, se você controlar essa inflamação dessa zona, em geral essa dor melhora bastante, tá? Aí depois precisa ser feito assim exercício para deixar a coluna sempre forte, tal, para que você tenha uma vida mais tranquila. O que acontece normalmente é que nas animações, ó, ele vai sobrando até encostar lá, ó. E nesse encostar aqui é que normalmente a gente fica apavorado. Nossa, tocou nessa região, tudo mais. Quer dizer que nunca toca? Não, tem vezes que toca nessa região, sim. Pode ocorrer? Pode. Mas a representatividade dos casos é muito pequena. Ela chega hoje a mais ou menos 2%. Então, são pouquíssimas pessoas que vão ter, tá, esse tipo de situação. E mesmo assim, você tende a ter ainda que buscar tratamento conservador de 4 a 8 semanas. Tá? Normalmente essa costuma ser uma dor mais importante. E o terceiro tópico que eu quero colocar aqui para vocês é assim, se os exames complementares ajudam ou não, os exames de ressonância, etc. Né? Então a gente normalmente vai lá, quer verificar como está no exame de ressonância e tudo mais, fica doido para fazer. Vários países, gente, já nem aceitam mais o exame de ressonância pelos pedidos médicos para dor nas costas, porque elas não necessariamente explicam o problema, né, da dor nas costas. Então, nem sempre você ter uma hérnia de disco, uma protusão de disco, uma discoartrose, que são, digamos, evoluções da degeneração da coluna, elas explicam as dores que você sente. Então, isso é muito importante que seja dito, tá? Por exemplo, eu estou aqui na minha casa agora, tá? E se eu pegasse as pessoas todas do bairro aqui e fizesse ressonância nelas, muitas delas iriam ter problemas nos discos. Mas, se você perguntar se ela tinha dor ou incapacidade de fazer algum movimento, etc., ela ia dizer que não, que estava tudo bem, né? Então, não necessariamente um exame de imagem ele vai estar relacionado com esse problema, tá bom? Então, eu escolhi esses 3 mitos aí para você sobre a dor lombar, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou pedir de novo para que você se inscreva no canal clicando no botãozinho vermelho, clica no sininho para ativar as notificações para você ser avisado dos vídeos novos que a gente vai lançando semanalmente, tá? E pedir para que você compartilhe com seus amigos, com sua família. Muita gente tem hérnia de disco e precisa de algumas dessas informações. Eu aguardo os comentários de vocês. Um fraternal abraço e até o próximo vídeo.